pesquisa da UFMG sobre glaucoma é premiada. Nossa entrevista de estúdio discute a doença. Chapa 2 da consulta pública ao reitorado visita a TV UFMG. E ainda hoje, tramas do barro e fica a dica contra a homofobia. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. O primeiro turno da consulta pública para a escolha do novo reitorado da UFMG acontece no final do mês de outubro. Na manhã de hoje, os candidatos da Chapa 2 visitaram a TV UFMG e tiraram fotos para a campanha. Os professores Jaime Ramires e Sandra Almeida conheceram os espaços da TV UFMG, acompanhados pela coordenadora de produção, Ariane Gervásio. O candidato Jaime é professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica, doutor e pós-doutor pelo Imperial College London. O professor é ainda pesquisador 1C do CNPq. Já a professora Sandra Almeida é professora titular da Faculdade de Letras, com mestrado e doutorado pela Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e pós-doutorado pela Universidade de Colômbia. Os candidatos formam a Chapa 2 e concorrem aos cargos de reitor e vice-reitor na gestão 2014-2018. As informações completas sobre a consulta pública você confere no site ufmg.br/eleições 2013. O barro e as tramas dele. A Estação Ecológica da UFMG recebeu nesta tarde um evento para discussão da cerâmica em diversas perspectivas. Oficinas envolvendo a produção de artefatos feitos de barro foram as atrações do evento. Panelas, telhas e outros produtos eram fabricados na hora. Nós temos um telheiro que está confeccionando telhas, e temos um oleiro, que também é uma coisa que atrai muito a comunidade, e a gente já vê mais como utilitários também, são coisas utilitárias, e temos uma paneleira. Nós optamos por esses três fazeres exatamente por serem coisas que estão mais frequentes no nosso dia a dia. A iniciativa partiu do Grupo de Pesquisas da Cultura do Barro na Escola de Belas Artes. Além da produção de objetos, a apresentação de um grupo musical. O evento ocorreu no Espaço Gaia, na Estação Ecológica da UFMG, e contou com o apoio da comunidade e com visitas de crianças das escolas públicas de BH. E a Estação Ecológica já tem um trabalho com a comunidade, que é recebendo esses meninos da escola integral. Então a gente quer abrir esse caminho, ensinando para os meninos, compartilhando o nosso trabalho de cerâmica. Semana de combate à homofobia. O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais realiza diversas ações para pôr fim ao preconceito. No Fica a Dica contra a Homofobia, o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG comenta o papel da educação para diminuir a homofobia. É importante que se discuta no Brasil a criminalização dos crimes de ódio homofóbico, mas não é suficiente a criminalização. Há uma importância grande em a gente transformar valores da cultura brasileira para a expressão da diversidade humana e, portanto, isso é uma pauta das políticas de educação que deve ser incentivadas. A educação tem muito a fazer pela diversidade das posições de gênero e de sexualidade, tanto na formação de professores para combate ao preconceito nas escolas e para combate à formação de preconceitos em crianças e estudantes e jovens. E as universidades podem colaborar muito com isso, tanto com pesquisa sobre o tema, com transferência de conhecimento para as escolas básicas e com políticas institucionais no interior das suas instituições de combate ao preconceito. Amanhã a última dica é sobre como denunciar o preconceito. E no domingo, a Parada Gay de Belo Horizonte, a partir das 11 da manhã, na Praça da Estação. 15 anos do Canal Universitário de Belo Horizonte. Para celebrar a data, as 3 instituições de ensino responsáveis pela programação do canal, o UFMG, PUC Minas e UniBH,
voltam com o primeiro programa feito em conjunto pelas instituições em uma edição especial. O Estação era aquele momento onde as instituições, né, se reuniam para conversar consigo mesmo. A gente se encontrava, discutia, pensava a TV universitária como um todo e não apenas uma concha de retalhos ali onde cada um se exibia. Serão 3 programas especiais sediados em cada uma das instituições de ensino. A primeira edição ocorreu na PUC e o tema foi a trajetória das TVs, TV UFMG, UniBH TV e PUC TV. A maior importância desse período todo é que nós conseguimos nos colocar e colocar o conhecimento da universidade de alguma maneira para a sociedade. Então, uma satisfação enorme, né? Segundo, uma surpresa boa de encontrar as pessoas com quem eu trabalhei durante um tempo. E terceiro, de ver como é que a TV universitária cresceu, como é que a TV UFMG se consolidou. Isso dá uma satisfação enorme. Uma doença traiçoeira. Por praticamente não apresentar sintomas, o glaucoma pode acabar sendo diagnosticado tarde demais. Na UFMG, o professor Sebastião Cronenberger desenvolveu uma pesquisa sobre a identificação precoce do glaucoma. O estudo foi premiado pela Associação Pan-Americana de Oftalmologia e nós vamos conversar agora com o professor. Professor, boa noite, muito obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. Vamos começar com a seguinte pergunta: o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que acomete os olhos, é uma doença muito grave, porque pode levar à cegueira irreversível e significa a pressão dos olhos elevada. Essa é a característica principal da doença. Professor, e os sintomas, quais são eles? Esse é o grande desafio, porque essa doença, como você falou, é traiçoeira. Significa que na fase inicial da doença, o paciente não sente nenhum problema nos olhos. Professor, ter pressão alta influencia alguma coisa na questão do glaucoma, a pressão arterial? Não. A pressão arterial, assim como o diabetes, não tem relação direta com o glaucoma, a não ser que a pressão arterial muito elevada ou o diabetes descompensado podem levar a um outro tipo de glaucoma, que é um glaucoma secundário. E professor, e os riscos da doença? Quais são eles? Bem, se o glaucoma, se a pressão intraocular, se a pressão dos olhos não for convenientemente tratada, normalizada, com o passar dos anos, a pessoa portadora do glaucoma vai perdendo a visão, às vezes sem perceber. Tem alguma prevenção ou a questão do glaucoma? A prevenção é o exame oftalmológico de rotina, que deve ser feito principalmente pelas pessoas que têm risco de ter a doença, como, por exemplo, as pessoas que têm parentes com glaucoma, as pessoas de idade mais avançada, porque a doença é muito mais frequente em pessoas de maior idade. Quanto mais idosa for a pessoa, maior a probabilidade de ter o glaucoma. Mas se a pessoa tem um parente que tem glaucoma, quer dizer que ela vai desenvolver a doença? Não necessariamente, mas como ela tem o fator de risco, porque essa herança existe no glaucoma, então é melhor que essa pessoa faça exame oftalmológico com mais frequência. Ela poderá vir ou não a ter a doença. Isso não se pode afirmar que quem tem parente com glaucoma obrigatoriamente vai ter a doença. Esse paciente tem alguma idade para ele procurar um médico, para procurar ajuda médica? O exame oftalmológico ele deve ser feito desde o recém-nascido. Existe o teste do olhinho. E aí, à medida que a idade vai avançando, a pessoa deve fazer exame oftalmológico de rotina, como deve ser feito exame check-up, que são normalmente feitos. Quer dizer, o exame oftalmológico deve também fazer parte da vida de qualquer pessoa. E aí, mas a idade mais frequente do glaucoma geralmente coincide com a presbiopia, o que é chamado vista cansada, quer dizer, depois dos 40 anos. Então, é bom que as pessoas, principalmente depois dos 40 anos, e que têm fatores de risco, como história familiar de glaucoma,
tenha ou não, deve fazer o exame oftalmológico, e nesse exame o médico o oftalmologista obrigatoriamente tem que aferir, tem que medir a pressão dos olhos. E professor, qual o tratamento para o glaucoma? O tratamento é essencialmente clínico no início da doença, quer dizer, com drogas, colírios que reduzem a pressão intraocular, normalizam a pressão. Então, o objetivo de qualquer tipo de tratamento do glaucoma é deixar a pressão nos valores normais. São usados vários tipos de medicamentos, de colírios, de várias substâncias. Se, por acaso, a pessoa não responder àquele tratamento clínico, às vezes tem que ser submetido à cirurgia, deve ser submetido à cirurgia. Mas isso não significa que a cirurgia não é curativa, porque a doença não tem cura. Essa doença necessita de controle por toda a vida, assim como o diabetes e a hipertensão arterial. Professor, para a gente finalizar, fala um pouco da sua pesquisa e a inovação que ela trouxe para a gente. A minha pesquisa foi feita da seguinte forma: eu comparei os vários testes que existem na literatura para o diagnóstico precoce dessa doença glaucoma. E aí eu fiz os testes em relação, por exemplo, à investigação da pressão intraocular, da pressão dos olhos, que é a curva diária de pressão intraocular. Eu fiz 2 testes provocativos, quer dizer, utilizando o teste sobre carga hídrica para ver se a pressão subia, a pressão dos olhos subia, o paciente ingerindo água, ou então o teste da ibupamina, esses 2 testes tentando elevar a pressão para ver se era positivo ou não, e testes funcionais. E verifiquei, o achado principal da pesquisa é que a investigação da pressão rigorosa da pressão dos olhos é o melhor método para o diagnóstico precoce do glaucoma. E esse exame é feito no Hospital São Geraldo, foi idealizado há 50 anos pelo professor Nassim Calixto, em 1963, do qual eu fui discípulo. E nós continuamos a fazer até hoje, e isso deu origem ao nosso prêmio. Obrigado, professor. Inscrições abertas para a Semana de Engenharia Aeroespacial. A segunda semana marca os 50 anos do Centro de Estudos Aeronáuticos, o CEA, aqui da UFMG. E para falar sobre a programação do evento, a gente conversa com o aluno de Engenharia Aeroespacial, Luiz Guilherme, que é um dos coordenadores do evento. Luiz, como é que vai se dar, a programação? Certo. Nesse ano, comemorando 50 anos do CEA, vão acontecer 2 eventos em paralelos. Um deles é a Semana de Engenharia Aeroespacial, professor Cláudio Barros, é uma homenagem ao professor que fundou o Centro de Estudos Aeronáuticos aqui da UFMG, e também uma exposição no Centro Cultural da UFMG, onde a gente vai contar toda essa trajetória dos 50 anos do CEA. E para o evento, para a semana, quem foi? Como é que vai ser a dinâmica? Quem foi chamado para participar? Certo. Durante a semana vão acontecer palestras, visitas técnicas e minicursos. Até agora, algumas empresas já confirmaram presença, entre elas a Embraer, a Rafale International, a Boeing, a Agência Espacial Brasileira e a NASA também, através de uma videoconferência. Além de outros pesquisadores, professores, profissionais da área. E quem pode participar do evento? Certo. O evento é aberto ao público, todas as pessoas podem participar. Aqueles que têm interesse pela área aeronáutica ou astronáutica podem participar do evento. As inscrições são gratuitas, você pode entrar no nosso site ou também você pode pegar as informações no nosso Facebook, onde é facebook.com/aerocb. Essa é uma programação feita por vocês, alunos. Por que vocês resolveram fazê-la? Certo. Essa iniciativa procura aproximar as empresas aqui da Engenharia Aeroespacial da UFMG, também aproximar os estudantes de outras instituições e também criar esse intercâmbio de interação entre os alunos, pesquisas e aproximar professores de outras instituições com os nossos pesquisadores aqui da UFMG. Ok, Luiz, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela iniciativa. E a semana será realizada do dia 28 de outubro ao dia 1º de novembro. Janaína Coelho, para o Circuito UFMG. As inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia 19 de outubro pelo site aerocb.eng.ufmg.br. O Circuito UFMG fica por aqui. Uma boa noite e fique agora com o programa Movimento.